Bom dia, gente! Como é que vocês estão? Eu espero que bem. Hoje a gente vai falar sobre jejum e soaking. Soaking significa submerso. A gente não vai ver essa palavra diretamente nas escrituras, né? Mas a gente vai falar sobre ela hoje. Amém? A nossa leitura base para falar sobre jejum vai estar lá em Lucas, peraí. Na verdade é Mateus 9, versículo 14 ao versículo 17. A gente primeiro precisa entender o que sobre jejum, gente. O jejum, ele não é uma barganha. Muitos de nós cremos piamente que jejum, ele é uma barganha. Eu vou fazer um sacrifício a Deus e Deus vai me responder. Mas não é disso que se trata o jejum. O jejum, ele não é uma barganha, ele não é um sacrifício. Deus, ele não precisa de sacrifícios, ele precisa de obediência. O jejum, ele é nada mais que uma prática do qual você submete a sua carne a uma renúncia para que assim ela perca forças e assim você se torne mais forte espiritualmente. Lembra que a gente falou sobre as duas naturezas, a natureza humana e a natureza espiritual? A natureza que você mais alimentar, ela vai te dominar. Quem já tentou orar depois de encher a barriga de tanto comer? E vai orar. Que oração que flui quando você tá estafado, quando você tá cheio? E quando a sua carne, ela tá ali com todas as necessidades dela supridas. Quem já foi orar nessa condição? A oração da gente, ela não flui. Então, a gente, quando jejua, nós nos submetemos a uma renúncia carnal para que alcançamos um novo nível espiritual. Por isso que Jesus, ele fala aqui sobre odres novos e sobre retalho, sobre pano velho. O que acontece? Você não vai receber uma nova porção do Senhor se tudo ali, aquilo que era velho ainda está ali. Então, quando você jejua, é como se você se submetesse a um processo de renovação física para que o Senhor, ele pudesse sim derramar uma porção espiritual nova sobre a sua vida. E muitas vezes a gente faz um jejum e a gente entrega de qualquer jeito, a gente não entra num ambiente de contemplação e de oração para entregar o jejum, porque, gente, no ápice do seu jejum é o melhor momento para você entrar em oração. Quem faz jejum total, de somente água, gente, na hora de entregar o jejum é a hora de você se derramar, é de você entrar num ambiente de contemplação da presença, porque ali a sua carne, ela tá praticamente calada. E quando ela gritar, mais você vai orar e mais você vai sentir a manifestação do Espírito Santo nessa oração. Então, esse é o objetivo do jejum, é calar a tua carne, é submeter ela ao senhorio de Cristo e buscar novos níveis espirituais no Senhor. Não é uma barganha. Deus, ele não precisa que você sacrifique algo para ele fazer aquilo que ele pode estrelar os dedos e fazer. Ou seja, não é sobre o que você consegue fazer, mas é sobre o que o Senhor é capaz de fazer. Mas você precisa fazer isso para que você tenha o discernimento daquilo que Deus quer fazer. Não é sobre a capacidade de Deus, mas sim sobre a sua renúncia em avançar, sua renúncia carnal para avançar novos níveis espirituais. Consegue entender isso? Porque muita gente acha, eu vou jejuar para Deus fazer. Deus, ele não precisa do seu jejum para fazer, mas você precisa jejuar para discernir a vontade de Deus, para que quando ele faça, você fale, foi realmente isso que ele ministrou no meu espírito. Entenderam? Eu espero que sim. A questão do jejum. Vieram depois os discípulos de João e perguntaram a Jesus. Os discípulos de João Batista vieram para Jesus. Porque nós e os fariseus jejuamos muitas vezes, mas os seus discípulos não jejuam. Jesus respondeu, como podem os convidados para o casamento estar tristes enquanto o noivo está com eles? No entanto, virão dias em que o noivo lhes será tirado, e então eles vão jejuar. Ninguém põe remendo de pano novo em roupa velha, porque o remendo tira um pedaço da roupa, e o buraco fica ainda maior. Nem se põe vinho novo em odres velhos, porque se alguém fazer isso, os odres se rompem, o vinho se derrama e os odres se perdem. Mas põe-se vinho novo em odres novos, e ambos se conservam. Amém? Eu interpreto que aqui o Senhor ele fala do derramamento do Espírito.
Porque quando lá em Atos 2 o Espírito Santo vem e batiza pela primeira vez, eles estavam em oração e em jejum. Eles estavam ali se consagrando. Jesus havia saído da presença deles. Ou seja, quando Jesus estava com eles, não havia necessidade de jejuar para buscar, porque o tempo ali era de contemplação tete a tete com o Senhor Jesus. Mas a partir do momento que o Senhor ele é levado aos céus e vem a nova realidade, né, do batismo com o Espírito Santo, eles estavam ali se consagrando em jejum e oração. E é o que a gente deve fazer. A gente jejua e ora para receber o batismo com o Espírito Santo, para buscar algo novo no Senhor. Então a gente se submete a esse processo de renovação para que o Senhor ele derrame coisas e porções novas nas nossas vidas. Ou seja, tem a ver, mais uma vez, com a nossa renúncia de algo para que o Senhor derrame algo que vem diretamente dele. Amém? Eu gosto muito de falar sobre isso aqui e a gente precisa entender esses princípios, que o jejum não é uma barganha, o jejum é para calar a nossa carne e alinhar, principalmente, gente, alinhar o nosso coração com a vontade de Deus. Olha, lá naquela passagem da mulher samaritana, no final de tudo, os discípulos vêm e perguntam para Jesus se ele não iria comer. Aí Jesus pega e fala para eles: a minha comida e a minha bebida é fazer a vontade do meu Pai. Ou seja, fazer a vontade de Deus era uma primazia, era uma necessidade primária para Jesus. Lembra que nós somos imitadores de Cristo. Então, acessar a vontade de Deus, alinhar o nosso coração com a vontade de Deus, tem que ser a nossa necessidade primária, nosso objetivo primário. Entende? Então a gente precisa estar o quê? Alinhando o nosso coração ao coração de Deus. E para isso a gente cala o quê? Não só a nossa carne em relação aos alimentos, mas os nossos pensamentos, as nossas vontades. A gente definitivamente se submete ao senhorio de Jesus. A gente precisa o quê? Nos fortalecer espiritualmente. O jejum ele proporciona isso. Quando você cala a sua carne, você alimenta mais o seu espírito e, consequentemente, o seu espírito ele vai crescendo, ele vai criando estatura. Enquanto mais você nega a sua carne, você alimenta o seu espírito e assim você vai diminuindo o homem carnal e aumentando o homem espiritual, até que o teu espírito tenha total domínio sobre quem você é. Esse é o nosso objetivo, chegar à estatura do varão perfeito, e esse varão perfeito é o nosso espírito. A palavra fala que o nosso espírito está pronto, mas nós precisamos dar lugar a ele. Entende? Então, o jejum ele é para isso. Você vai calando a tua carne e você vai submetendo-se ao senhorio de Jesus. O Soaken, que eu falei no comecinho, gente, ele nada mais é do que submersão. É aquele estado de contemplação da presença. Muitas vezes a gente não para contemplar e ouvir Deus. A gente chega num ambiente de oração, nós oramos, mas nós não ouvimos Deus. Nós não paramos para discernir e ouvir a sua voz e nem ficar naquele ambiente de presença. Aquele ambiente de presença, ele tem um poder santificador, gente. Porque a presença do Senhor, ela é santa. E quando você se submete àquele lugar, você passa, assim, a experimentar da santidade de Deus. É ali que você vai desenvolver temor do Senhor. É ali que você vai ser constrangido diante da glória, da manifestação do Senhor. É ali que o Senhor vai falar a respeito dos planos que Ele tem para a sua vida. É ali que Ele vai te dar visões, palavras. Mas você precisa se submeter a este lugar. Este ano, essa foi uma das principais práticas que eu desenvolvi. Era uma coisa que eu não fazia. Eu orava muito, sempre orei muito, mas nunca me submetia a essa questão de contemplação da presença. Esse ano eu desenvolvi isso, gente, e é algo assim, surreal. Te leva a novos níveis de todas as formas. É ali que o Senhor deposita unção, capacitação, revelação, mas você tem que se submeter a esse lugar. Lá no Salmo 27 fala: uma coisa eu peço ao Senhor, 27:4. Uma coisa eu peço ao Senhor, e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a beleza do Senhor e meditar no seu templo. Essa contemplação do Senhor faz com que a gente acesse porções de revelação de quem Ele é, que a gente não acessa em um outro lugar. E essas porções de revelação, elas são capazes de te transformar. Quanto mais você se encontra com a santidade de Deus, mais você buscará ser santo. Quanto mais você está no ambiente de temor ao Senhor, mais você vai procurar andar em retidão diante dele, porque você sabe que ele está ali contigo, independentemente das circunstâncias.
Então, se submeta a esse processo, porque é ali na imersão no Senhor que você vai ser transformado. Eu gosto muito de usar o exemplo do pepino que se transforma em picles, né? Ele é colocado na conserva pepino, mas com o passar do tempo ele se transforma em picles. Então, assim, esse ambiente de contemplação, de imersão no Espírito, é que vai levar a gente a uma verdadeira transformação. E assim, é nesse ambiente que você vai ter experiências sobrenaturais com Deus. E ninguém pode tirar de você as suas experiências com o Senhor. Ninguém. Às vezes vão falar coisas contrárias, coisas que Deus falou. Mas você estava lá quando Deus falou. Ninguém estava lá com você. Então você passa ali você passa a entender níveis de sobrenatural que as pessoas às vezes não vão entender, porque elas não se submetem nesse ambiente da presença. Amém? Esse ambiente da presença é o seu quarto, é onde você estiver. Para ouvir o Senhor. Amém? Vamos orar? Feche seus olhos. Senhor, meu Deus, meu Pai, muito obrigada, Pai, por este dia. Muito obrigada, Papai, por mais um dia de propósito, por mais um dia de palavra revelada, Papai. Muito obrigada por mais um dia, Senhor, que o Senhor esteve conosco. Obrigada, Jesus, que possamos, Papai, consagrar dia após dia, Papai, esse ano nas suas mãos. Que possamos, Papai, entender os seus planos para 2024, Jesus. Que possamos, Papai, ser transformados, Papai, em odres novos, Jesus. Que possamos aprender a contemplar a Tua presença, sentir amor e temor por ela, Jesus. Que possamos cada dia, Papai, ter porções de revelações novas, Pai. Para que o Senhor possa se revelar a nós como nunca antes, Papai. O Senhor é multifacetário. O Senhor tem multiforme graça, Papai. Nós queremos acessar todas aquelas que o Senhor quer disponibilizar para cada um de nós, Pai. Nós nos submetemos ao seu senhorio, Jesus. Senta e toma o teu lugar em nossas vidas. Senta e reina, Senhor. Consagramos tudo que é nosso, tudo que leva o nosso nome e o nosso sangue, Papai, diante do seu altar. Lava-nos com teu sangue, Senhor. Nos eleva a um novo nível de entendimento, Papai, de quem o Senhor é. Obrigado pela tua presença. Obrigado pela tua majestade. Obrigado pelo teu sacrifício na cruz. Muito obrigada, Jesus. Nós te louvamos e te agradecemos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Glória a Deus. Beijo, gente.